a minha emoção. Mas eu queria aproveitar estes 2 minutos, e aqui a mesa tem uma disciplina férrea e não deixará de me cortar a palavra, ou de convidar a calado. Eu queria aproveitar este tempo para vos agradecer. De facto, confesso-vos que foi com algum temor que encarei esta possibilidade de liderar um movimento, e eu tenho uma militância muito antiga, acho que não sou velho, mas já tenho de facto uma militância antiga, e vejo aqui na sala pessoas que quando eu comecei a militar, enfim, já entregavam o seu esforço, toda a sua energia na defesa deste ideário. E eu cresci politicamente com elas. Sou devedor de tudo quanto os meus antecessores fizeram. E, portanto, eu, quando decidi apresentar a moção e com ela uma candidatura, foi por sentir que tinha condições para cumprir aquilo a que me propunha. O Congresso, a forma como os senhores congressistas se me dirigiram, aqui, do púlpito, ou nas conversas informais que fui tendo, confirmam esse bom ambiente com que a candidatura foi recebida, e isto para mim é um ânimo extraordinário. E, portanto, eu ouvi com toda a atenção, e vou querer ler com mais atenção ainda, todas as moções de reflexão que aqui foram apresentadas. Têm ideias, todas elas, que merecem ser adotadas, algumas das quais, humildemente vos confesso, não tinha pensado, que fazem todo o sentido. E, portanto, eu ofereço-me ao movimento, dou o melhor que posso e o melhor que sei ao movimento, na certeza absoluta que contarei com a ajuda de todos. E a ajuda que vos peço tem como simétrico toda a disponibilidade que eu vou entregar a esta causa. Se eu não conseguir cumprir, peço que me lembrem, porque eu tenho que prestar contas perante o Congresso e não faltarei a isso. Nomes. Antes de fazer a apresentação dos nomes, gostava de vos dizer que é evidente que a constituição de uma lista é sempre um desafio. Mas eu, quando decidi, quando dei por terminada a minha reflexão sobre a apresentação da candidatura, a primeira pessoa com quem falei foi com o Dr. Pedro Corte Graça. Acho que devia essa lealdade. Sabia de antemão que ele não iria recandidatar-se, mas não me sentia bem com a minha consciência se não falasse com o meu presidente. É o presidente da causa local. Falei, tive uma longa conversa com ele, uma conversa muito franca, muito aberta, e se eu estou aqui, devo também a essa conversa. Portanto, quero aqui agradecer essa franqueza ao Dr. Pedro Corte Graça. E depois falei com muita gente. O António de Sousa Cardoso lembrou o almoço que tivemos com o Paulo Valença, um almoço que houve da maior importância, porque, enfim, somos amigos há muitos anos, e eu respeito a militância monárquica do António, enfim, desde sempre, é um exemplo para mim nesse sentido, mas a importância que eu retiro desse contacto tão franco comigo foi a exigência. E a exigência de quem tem a autoridade de
poder exigir, porque sempre deu. E, portanto, não esqueço, António, e agradeço-te por isso. Ao Paulo Valença, todo o apoio que recebi dele próprio, da Real Associação do Porto. Falei com o José Nilo Almarinho, que também saúde, que está em casa, impossibilitado de estar aqui presente connosco, mas também me ajudou a refletir. E eu procurei, com esta lista, procurei renovar, trazer gente nova, trazer gente nova e nova gente, mas gente nova também, jovens. Eu vou apresentar a lista, mas não posso esquecer também o apoio do Presidente da Real de Lisboa, que é a minha Real, me foi dando neste processo. E por último, ao Tomás Moreira. Tomás Moreira, que eu também sou amigo há tantos anos, e que tem uma visão tão clara, tão nítida para o movimento, que ele estava genuinamente preocupado em fazer-me passar a necessidade, a urgência do momento que estamos a viver. E, portanto, notem, tenho a certeza, tudo quanto aqui ouvi, que o mais importante desta lista não sou eu, não é nenhum dos nomes que a compõem, é a vontade de todos contribuírem para que se inicie já hoje um capítulo novo, um capítulo diferente, um capítulo de esperança. E é essa esperança que eu aqui prometo. Devo dizer que, enfim, qualquer organização humana é preciso um núcleo duro, um núcleo de apoio. E eu tive isso no João Vargas, quer dizer, é um queridíssimo amigo de há muitos anos, uma das melhores cabeças da minha geração, e também nunca conseguiu dizer-me que não. E também ao Francisco da Cunha Matos, que é um jovem que eu não conheço há tanto tempo, mas é como se eu conhecesse toda a vida. É de facto um homem extraordinário, um homem com imensa capacidade e de uma generosidade que eu aqui assinalo. E, portanto, para a direção, acompanham o João Vargas como vice-presidente, o Francisco da Cunha Matos como secretário-geral, o Diogo de Bragança Mascarenhas Cassiano Neves, um jovem, muito jovem, como tesoureiro, o Francisco Caiado Rei, a Filipe Adnovo Pereira Campos, o José Maria Tavares de Almeida, o Luís Miguel Barata e o Nuno de Albuquerque Gaspar. Para a mesa do Congresso, um querido amigo, que também nunca me disse que não, o Vasco Soares da Veiga, julgo que nos está a ouvir em casa. A mesa do Congresso, como se vê no exercício pouco, enfim, diligente e atento que estamos a ter, a mesa do Congresso é fundamental. E o Vasco oferece essa garantia e está disponível. O André Pereira da Silva, um associado da Madeira, um associado que eu conheci na Comissão de Juristas para rever os estatutos. Não estivemos sempre de acordo, mas aprendi a respeitar a sua qualidade técnica, a sua integridade e a vontade de fazer caminho. Portanto, o André Pereira da Silva assumiu essa disponibilidade. O Luís Galhardiga e Graça, um homem com raízes no Porto, mas a viver agora em Lisboa. O Gonçalo Norton
Lages, que também se disponibilizou em engrossar esta lista. Para o Conselho Superior, enfim, referências que para mim também são importantes. O Joaquim Costa e Nora, o Miguel Cabral Moncada, que esteve na direção da primeira direção da Câmara Real. E a querida Aline, que também não se furta para coisa nenhuma, até para ir para a mesa. A Rosa Moraes Sarmento, a quem eu agradeço imenso a generosidade também de querer associar a autoridade do seu nome a este esforço de reconciliação. O António Macedo, também militante aqui há muitos anos, e o José Adolfo Costa Acevedo, Viana do Castelo. Para o Conselho de Jurisdição, a Mafalda Miranda Barbosa, professora da Universidade de Coimbra, minha querida amiga, monárquica, já por tradição familiar, o pai era um grande nome da Real Associação de Coimbra, que espero vai ressuscitar. O José Manuel Castro. Uma lista apresentada por mim tinha que ter o José Manuel Castro. O José Manuel Castro é de uma entrega, de uma generosidade, de uma inteligência, de uma perspicácia que eu acho que há pouco no movimento. Quando eu lhe telefonei para o convidar, ele nem quis saber para que cargo era. Conta comigo para aquilo que for preciso e pronto, como sempre. O António Monteiro Magalhães, o Nuno Cardoso Malheiro, foi uma grande. O Nuno Cardoso Dias, dos Açores, de São Miguel, o João Marcelo Embaixador, também um jovem, o Fernando Pereira de Lima, o Pedro Paiva Araújo e o Bruno Miguel Barata Figueira. Para o Conselho Fiscal, o Sérgio Rau, também um querido amigo, enfim, de um vigor, de uma capacidade de avaliação que eu também não queria desperdiçar. Portanto, agradeço este sacrifício de voltar a assumir este cargo com o Pedro Fellner Pinto e com o meu querido amigo também, o João Quintanilha Mendonça. Para o Conselho Monárquico, proponho, eu confesso que eu julgo que o Conselho Monárquico pela natureza do órgão, não carece de ser um conselho, um órgão dependente desta lógica do ciclo eleitoral dos outros órgãos. E, portanto, entendi dirigir um convite a muitos dos membros do Conselho Fiscal, do Conselho Monárquico, prometendo dar-lhes mais trabalho. Muitos foram os que se queixaram de não terem sido lembrados durante os últimos tempos. O Alexandre Franco de Sá, o Nuno Pinto Magalhães, o José Cortes do Pão, o António Filipe Pimentel, o António Carlos Dias Borges Taveira, o José Manuel Cornélio da Silva, o Paulo Vitorino, o José Maria Pereira Coutinho, o João Saldanha, o João Gomes de Almeida, o Calmo Correia, o Severino Moita de Deus, o João José Brandão Ferreira, que é conhecido e tem esta frontalidade que o caracteriza, admiro há muito tempo, e portanto eu sei que ele não falhará do seu conselho, nem pedirá licença para o dar. Isso é uma qualidade nele que eu registro. O Artur da Câmara Machado, o Álvaro, o Marcelo Álvaro de Menezes e o Sebastião
Samanes. É esta a lista que submeto à consideração dos meus correligionários. Muito obrigado. Obrigado.